Israel ataca o norte da faixa de Gaza por terra e ar após reforçar ordem para que civis deixem a região. E você vai ver também. Aeroporto na Rússia invadido por manifestantes pró-Palestina. O Conselho de Segurança da ONU se reúne mais uma vez nesta segunda-feira para discutir o conflito. No Brasil, já começou o feirão Limpa Nome, com descontos de até 99% para quem quitar dívidas à vista. E a gente fala também sobre um projeto em discussão no Senado que pretende garantir merenda de domingo a domingo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Este é o 24º dia de confrontos no Oriente Médio e o 4º dia desde que Israel começou uma incursão terrestre onde tanques estão sendo vistos cada vez mais próximos da cidade de Gaza. Trazendo os números da guerra, 9.700 mortes foram confirmadas no total. 8.300 mortos do lado palestino e 1.400 do lado israelense. Vamos ver. As tropas israelenses entraram no 4º dia de incursão terrestre e avançaram cerca de 3 quilômetros para dentro de Gaza. Segundo as forças de defesa, nessa segunda etapa, a expectativa é que os ataques se intensifiquem ainda mais nos próximos dias. Em um vídeo veiculado nas redes sociais, é possível ver um tanque de guerra disparando na direção de um carro. Em seguida, uma explosão. Não se sabe quantas pessoas estavam no interior do veículo. De acordo com a agência estatal britânica, a BBC, as imagens são da estrada Salah al-Din, nos arredores da cidade de Gaza. O exército chegou a informar que 600 alvos do grupo islâmico Hamas foram atingidos, em meio à grande expansão das operações terrestres, colocando civis palestinos em extrema necessidade de combustível, alimentos e água potável. Situação que preocupa autoridades brasileiras, que buscam há semanas uma negociação para trazer o grupo de cerca de 30 pessoas que estão aguardando a abertura dos portões de Rafah para fazer a passagem para o Egito, onde uma aeronave da FAB está parada no aeroporto do Cairo para então efetuar a repatriação. Nesse domingo, o número de reféns foi atualizado para 239 pessoas que seguem sequestradas pelo grupo extremista. Um novo vídeo divulgado pelo Hamas trouxe o grito de israelenses pela liberdade. Nas imagens, conseguimos ver 3 reféns sentadas em um cativeiro. Elas pedem pela atuação do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, a quem chegam a culpar pelas mortes de civis israelenses e pedem para que ele atue o quanto antes na negociação para que todos os reféns sejam soltos. É um vídeo bastante forte. E na Rússia, uma invasão de manifestantes anti-Israel deixou pelo menos 20 feridos em um aeroporto. Segundo as autoridades, uma multidão cercou um avião que vinha de Tel Aviv neste domingo. A polícia russa conseguiu assumir o controle e cerca de 60 pessoas foram presas. Vídeos divulgados nas redes sociais e na imprensa russa mostraram um grupo de pessoas controlando veículos que saíam do local, arrombando portas do terminal e cercando um avião na pista. O Ministério do Interior informou que mais de 50 pessoas foram detidas. O episódio ocorreu em meio às tensões causadas no mundo pelos bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza, em retaliação ao ataque sangrento do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. O Kremlin disse nesta segunda-feira que o ataque ao aeroporto foi em grande parte resultado de interferência externa, sem dar mais detalhes. O governador do Daguestão tinha afirmado antes, sem apresentar provas, que estes incidentes foram organizados a partir do território ucraniano em pleno conflito armado entre Kiev e Moscou. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda-feira, agora à tarde, para discutir o conflito na faixa de Gaza. Às vésperas do Brasil deixar a presidência do órgão, esse dia acontece amanhã, dia 31 de outubro, o Itamaraty tenta um acordo para a resolução humanitária.
Pela 7ª vez, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúne em Nova York para debater o avanço do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Convocada emergencialmente na última semana, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, a reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O órgão enfrenta um impasse com tentativas frustradas de aprovar uma resolução humanitária a fim de permitir, principalmente, o trânsito de civis e a entrada de ajuda no território da faixa de Gaza. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o Conselho debate a situação e tenta aprovar mais um acordo. No período, 4 textos foram derrotados no Conselho de Segurança. 2 propostas foram de autoria da Rússia. Já os outros 2 textos haviam sido apresentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos. O Brasil tem costurado um novo texto junto a representantes diplomáticos dos outros 14 membros do Conselho de Segurança. A presença de Mauro Vieira em Nova York é uma sinalização do esforço empregado pelo ministro nas negociações. Mas o Itamaraty afirma que não há perspectiva de levar à votação novas propostas nessa segunda. A diplomacia brasileira tenta avançar em um acordo até essa terça, quando se encerra o mandato do Brasil à frente do órgão. A partir do dia 1º de novembro, a presidência do Conselho será exercida pela China. Em outra frente para conter o conflito, na última sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução simbólica que pede uma trégua entre Israel e Hamas e acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. A resolução tem um peso político e simbólico, mas não tem adesão obrigatória pelos países membros da ONU. E a gente olha agora para o nosso Brasil para falar de economia. O mercado financeiro projeta a inflação menor para esse ano. Já a previsão para o Produto Interno Bruto é de crescimento. Os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, reduziram a estimativa de inflação para 2023. Segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 4,63%. Na semana passada, a projeção era de 4,65%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta vai ser cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Com isso, o mercado espera que a inflação fique dentro da meta neste ano. Em relação ao ano que vem, os economistas consultados elevaram a projeção de 3,87% para 3,9%. Ainda de acordo com o Boletim Focus, o PIB do Brasil para 2023 deve ter crescimento de 2,89%, um pouco abaixo dos 2,9% da semana anterior. Para 2024, a previsão de crescimento da economia ficou estável, em 1,5%. Especialistas e o próprio governo já trabalham com um crescimento de cerca de 3% do PIB neste ano. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a projeção subiu de 9% para 9,25% ao ano. E começou hoje o Feirão Limpa Nome, com descontos especiais para quem quer quitar as dívidas. A negociação promovida pela Serasa pode dar descontos de até 99% em mais de 500 empresas. Mais de 500 empresas do setor bancário, financeiro, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras participam da 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento, que vai até o fim de novembro, promete descontos nas dívidas de até 99%. Aquelas companhias que participaram do Desenrola Brasil, projeto do governo federal para a renegociação de dívida, também vão disponibilizar o mesmo desconto do programa para pagamento à vista.
Pela primeira vez, concessionárias de energia fazem parte da lista de empresas participantes. Assim, vai ser possível pagar contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro. Além de disponibilizar em parcelamento em até 72 vezes, outro destaque é: se o pagamento for realizado pela modalidade de Pix, a baixa na Serasa acontece na mesma hora. As ofertas do feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais, já podem ser acessadas por meio do site e app oficial da Serasa. Além do feirão online, a Serasa promove edições presenciais do feirão em 5 cidades, começando por Campinas até o dia 4 de novembro. Em seguida, o feirão estará em São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Bom, levando em conta que o número de inadimplentes no país chegava a mais de 71 milhões de brasileiros no mês de agosto, isso de acordo com o último levantamento do mapa da inadimplência feito pela Serasa, esse tipo de mutirão para limpar o nome se torna uma grande oportunidade, principalmente nessa época do ano. Então, se você quer colocar as contas em dia antes de entrar em mais um ano, se você quer começar 2024 com as dívidas zeradas, a entrevista de hoje é para você. Chama então o especialista em finanças, Marcos Sarmento Mello, para falar sobre inadimplência, oportunidade e, é claro, educação financeira. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. E olha, esse feirão da Serasa, ele acontece sempre nessa época do ano e vale lembrar que dessa vez a gente tem um programa forte do governo em vigor para a renegociação de dívidas. O objetivo é combater esses números que eu falei anteriormente da inadimplência, que ainda são bastante altos, não é? Marcos, qual que é a importância de limpar o nome? Olha, isso permite dar liberdade, especialmente às pessoas e às famílias, porque, claro, aqueles que têm endividamento sabem muito bem que acaba ficando preso, não conseguem tomar decisões, aquilo que gostaria de fazer, das coisas mais simples. E o que nós estamos experimentando é justamente uma fase de vários programas diferentes, não apenas o governamental, né, com o Desenrola, mas também com várias outras empresas privadas, como é o caso desse feirão, que dá a oportunidade para as pessoas renegociarem suas dívidas e assim começar um novo ciclo de vida, né? Porque realmente o endividamento prende muito, é como se a gente se sentisse sufocado, preso. Vamos então trazer para quem nos assiste os pré-requisitos para renegociar dívidas em cada um deles. Queria que você pontuasse para a gente quais são os pré-requisitos do Desenrola e também quais são os pré-requisitos desse mutirão que começou hoje da Serasa. A primeira coisa que é muito importante é que a gente perceba que são programas diferentes, tá? Então, uma coisa é o Desenrola é do governo federal, existem fases diferentes para o Desenrola, então é preciso ter a informação mais precisa. A quantidade de informação e requisitos é muito grande, de modo que cabe à pessoa ir atrás dessa informação, conhecer do que se trata, o que tem à disposição. A mesma coisa com relação a esse feirão, e podem acontecer outros, inclusive. Também existem situações diferentes. Agora, cada pessoa que precisa buscar a informação para saber como é que ela pode se beneficiar de cada um desses programas, né? Não é alguma coisa generalizada, todo mundo e de qualquer jeito pode... Não, depende da pessoa procurar para realmente ir resolver o seu problema, e para cada caso existem tipos diferentes de negociação, podendo, no caso até do feirão, chegar a 99% de desconto e nos juros, né, nos encargos que tem da dívida. Agora, para cada caso, tem que se observar a sua situação, o que tem disponível. Pois é, oportunidades existem, né? Mas a grande questão, eu queria que você falasse agora, é sobre dicas de como pontuar para fechar o melhor negócio, né? O que a gente deve levar em consideração? É número de parcela? É essa porcentagem de 99% do abatimento, pagamento via Pix? Né? Tem a vantagem também de pagamento para limpar o nome já no mesmo dia, mas, afinal de contas, o que é importante e o que a gente deve levar em consideração? Afinal, o importante não é deixar de dever, mas sim aproveitar a oportunidade para colocar a vida financeira em dia, não é? Bom, a primeira coisa que eu quero sugerir é coragem, porque às vezes fica muito difícil você enfrentar, né, de cara, assim, de frente, um problema que é um problema tão grave. Então, tenha coragem,
precisa enfrentar a situação e aí você faz um mapa. Qual é o seu salário? Quais são as dívidas que você possui? Quais são as obrigações mensais que você possui? Então, coragem, frieza, para conseguir colocar a organização desses números e assim procurar os mecanismos, seja no Desenrola, seja no Serasa, seja em outras instituições, os credores de modo geral, para que você possa fazer uma boa negociação, de modo a conseguir parcelar esses valores dentro daquilo que caiba no seu orçamento, né? Não convém você fazer a negociação e depois não conseguir cumprir. Claro que podem acontecer acidentes ao longo do caminho, mas o mais importante é isso. Então, é ter coragem, depois planejamento e depois partir para a ação. Vai resolver porque vai conseguir, né? Aí, claro, uma vez isso feito, nós estamos no final do ano, como bem foi lembrado, muito cuidado para não se endividar de novo, comprar presentes, festas de fim de ano, parcelar compras, tem que tomar muito cuidado. Sempre o ideal é que você guarde um pouco de dinheiro para que no futuro você possa fazer um gasto maior. Sempre esse é o princípio. Pois é, e é muito importante a gente lembrar a quem nos assiste que ano que vem é o momento, né? Janeiro, chegam todas aquelas contas, IPVA, IPTU, a escola da criança, então é bom colocar as contas em dia, lembrando que essa conta vai chegar, não é? A gente conversou com o Marcos Sarmento Melo, que é especialista em finanças. Muito obrigada por essa entrevista, Marcos. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Obrigada e até mais. E veja a seguir, acidente ferroviário na Índia deixa 13 mortos. E a gente fala também sobre um projeto em discussão no Senado que pretende garantir merenda de domingo a domingo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h22 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta segunda-feira para você. E faltando menos de 2 meses para o fim do ano, o governo corre contra o tempo para aprovar as pautas econômicas. As medidas devem viabilizar o cumprimento do novo marco fiscal sancionado em agosto pelo governo. Na lista de prioridades do Palácio do Planalto para aprovação ainda neste ano estão a reforma tributária, a taxação das offshores e fundos exclusivos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. Todas essas pautas contribuem para colocar em pé a nova regra fiscal definida. A agenda econômica foi, desde o início da nova gestão, tratada como prioridade para reequilibrar as contas do país. A semana que passou foi decisiva no cumprimento desse objetivo, já que a reforma tributária e o projeto de lei dos offshores andaram no Legislativo. Uma das matérias que permanecia travada na Câmara dos Deputados era o projeto de lei que trata da taxação das offshores e dos fundos exclusivos, aprovado depois de 2 adiamentos. A proposta foi encaminhada ao Senado e a tramitação vai acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, apresentou seu parecer para a matéria da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a previsão é que o texto seja analisado no colegiado até o dia 8 de novembro. Se aprovada no colegiado, a reforma segue para o plenário do Senado, onde a aprovação depende dos votos favoráveis de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. E como a matéria passou por diversas mudanças no Senado, os deputados terão de analisar o texto mais uma vez. A previsão é que o envio para casa aconteça até o dia 10. O parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado na próxima semana na Comissão Mista de Orçamento, para que a votação no Congresso seja concluída até o dia 22 de novembro. Assim, a previsão é de que a Lei Orçamentária de 2024 seja apreciada em dezembro. E o Senado discute um projeto de lei que visa garantir aos estudantes da rede pública merenda escolar durante as férias e também aos finais de semana. A ideia do projeto é combater a situação de insegurança alimentar vivida por 13,7 milhões de crianças no Brasil. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, referentes a 2021,
o ano mais recente do levantamento. O financiamento seria por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, recriado em julho pelo governo federal e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fica a cargo do município escolher a maneira de fazer a distribuição do alimento ao estudante, seja por meio do fornecimento de cestas básicas, seja na própria escola, com o incremento de atividades extracurriculares e esportivas. O projeto é uma tentativa de diminuir a desnutrição infantil no Brasil em curto prazo, fornecendo alimentação às crianças que estudam, considerando principalmente a realidade de vários estados brasileiros, nos quais a merenda escolar constitui a principal refeição da criança. Voltando aos destaques internacionais, pelo menos 13 pessoas morreram na colisão de 2 trens no sul da Índia. O acidente aconteceu depois que um dos trens de passageiros desrespeitou a sinalização entre as cidades de Alamanda e Kantakapali, no estado de Andhra Pradesh. O Ministério das Ferrovias informou que uma investigação preliminar aponta falha humana no acidente. O premier indiano Narendra Modi escreveu na rede social X que falou com o ministro de Ferrovias e enviou condolências às famílias enlutadas, além de rezar pela pronta recuperação dos feridos. A Índia tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo e sofreu vários acidentes ao longo dos anos. O mais grave foi em 1981, quando um trem descarrilou ao cruzar uma ponte no estado de Bihar e caiu no rio, deixando 800 mortos. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi suspenso por 3 anos pela FIFA após o episódio que chocou o mundo. Rubiales, que tinha sido suspenso provisoriamente por 90 dias, esteve no centro de uma grande polêmica com um beijo sem consentimento dado em Jenny Hermoso durante a entrega das medalhas depois da conquista espanhola da Copa do Mundo. Sob pressão, o ex-chefe do futebol espanhol, que sempre afirmou que o beijo foi consentido, acabou pedindo demissão. Acusado de agressão sexual pela justiça espanhola, Rubiales tem uma ordem de restrição e não pode se aproximar da jogadora. O escândalo, que provocou indignação internacional, levou a Federação Espanhola a anunciar a demissão de vários funcionários, entre eles o treinador da seleção feminina Jorge Vilda, substituído por Montse Tomé. Rubiales ainda tem a possibilidade de recorrer ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com um comunicado que anunciou a suspensão. Essa edição fica por aqui com imagens ao vivo da famosa Veneza. Pois é, famosa pela beleza da sua arquitetura e também pelas obras de arte. A cidade, formada por ilhas, rodeada por água e repleta de obras-primas da arte e da arquitetura. Imagine que uma parte dessa cidade está listada como um patrimônio mundial, junto, é claro, com seus canais. A cidade tem 60 mil habitantes, entre eles o icônico compositor-musicista Antonio Vivaldi. Então me despeço com esse lindo cenário e também ao som da obra musical As 4 Estações, de Antonio Vivaldi. Aproveite, uma ótima tarde para você.